O assunto desse vídeo é sobre infarto. O que é isso afinal? Como ele acontece? O que eu sinto? Vamos tentar entender esses mistérios? Mas antes de tudo, clica ali embaixo em inscreva-se e entra no meu canal, para que você receba toda semana meus vídeos e a gente fique muito mais informado. As pessoas falam muito sobre infarto, ataque cardíaco, mas a maioria das pessoas não sabem o que é isso. A maioria das pessoas só sabem que isso acontece no coração, mas não sabem o que é. E é para isso que eu tô aqui, para te ajudar a entender o que é isso. E a gente vai saber muito mais. Olha só. E o que a gente tem que saber é que o coração, além de todos os órgãos do corpo, precisam de sangue, precisam de oxigênio. Então a gente vai ter essa relação direta da quantidade de oxigênio e do infarto. Eu vou tentar te ajudar a entender melhor. Esse coração, ele vai ter vasos sanguíneos, que a gente vai imaginar como se fossem canos de cozinha, canos de banheiro, que com o tempo a gente vai utilizando como os canos de cozinha e de banheiro e eles vão acumulando uma gordura. Eles não aumentam de tamanho, mas eles continuam do mesmo diâmetro, do mesmo tamanho, mas vão acumulando gordura dentro desse cano. Então, com o tempo, vai juntando gordura, vai juntando colesterol, vai juntando outras substâncias. E aí, esse cano vai enchendo cada vez mais de gordura. E essa gordura que eu tô falando é a que a gente chama de placa de ateroma ou aterosclerose. É uma doença muito frequente em pessoas que têm uma predisposição para isso. E eu tô falando das pessoas que são sedentárias, das pessoas obesas, das pessoas que fumam, das pessoas que bebem, das pessoas que são hipertensas, das diabéticas, das mulheres na fase de menopausa, ou seja, acima dos 55 anos, das pessoas que têm na sua família familiares de primeiro grau que já sofreram algum infarto, e assim sucessivamente, como um colesterol alto, como os triglicerídeos altos. Essas pessoas têm mais suscetibilidade de ter placas de ateroma. E essas placas de ateroma, mais precisamente a aterosclerose, é a principal causa do infarto. Existem, claro, outras causas, mas que eu não vou falar nesse vídeo. Vamos tentar voltar ao raciocínio. Que essa placa de gordura, essa gordura que vai se acumulando dentro dos vasos sanguíneos, ela vai ficando tão grande, a ponto de que quase não tem espaço para o sangue passar. O que acontece? O sangue vai tentar passar de alguma forma, porque os órgãos que estão do outro lado do cano precisam desse suprimento de oxigênio. Então, com a força da nossa pressão sanguínea, do nosso sangue cruzando ali, vai ter o rompimento dessa placa de ateroma. Com esse rompimento, saem alguns pedacinhos dessa placa dentro do vaso sanguíneo. E o que pode acontecer é formar um coágulo ali. E formando um coágulo nessa região, vai tapar de vez, de forma brusca, o nosso vaso sanguíneo. E aí, essa é a questão importante. Sem sangue, o nosso corpo começa a mostrar alguns sinais, em especial o coração. A gente tem alguns sinais que as células, na hora do desespero pela falta de oxigênio, começam a mostrar, principalmente relacionado à inervação. O que acontece muito diferente nas mulheres, nos diabéticos e nos idosos, mas esse é o assunto que eu vou falar depois. Agora, o que é mais típico e a forma da célula avisar que está faltando sangue naquela região do coração é através do desconforto, da dor. E essa dor, ela é muito característica. Ela é na região do peito, na região do coração, e ela é uma dor que aperta, é uma dor que pressiona. E você pode sentir, além da região do coração, no ombro, no braço esquerdo, no pescoço, no rosto e também nas costas. Além de um mal-estar geral, a sensação de desmaio, a palidez, o suor frio, tudo isso são sinais de um infarto. E é os sinais que as células dão de que está acontecendo alguma coisa errada no seu coração. Já no diabético é diferente, porque pelo fato da diabetes estar presente nessa pessoa, ela pode não apresentar dor. Sim, ela não pode apresentar dor.
E claro, não é em todos os casos, mas acontece principalmente em diabéticos que nunca se cuidaram direito, nunca fizeram o tratamento correto e já tem lesão de nervos. Porque o que dá dor no nosso corpo são os nervos, é eles quem transmitem essa informação. E se no diabético os nervos estão já machucados, já estão lesionados, eles não vão transmitir a dor. Ou seja, o seu coração não vai ter como avisar que está sofrendo um ataque cardíaco. Já nas mulheres e nos idosos, eles apresentam os sinais atípicos, que são aquela dor na região do estômago, mais ali na região da boca do estômago, que a pessoa acha às vezes que é uma gastrite, que é uma esofagite por refluxo. A pessoa também pode apresentar enjoo, a pessoa pode apresentar uma falta de ar, uma sensação de cansaço extremo, sem nenhuma causa aparente, um mal-estar geral, coisas que não são diagnosticadas como um infarto, mas que na mulher e no idoso a gente tem que abrir o olho, porque isso pode ser um infarto. E o que nós podemos fazer para evitar que isso aconteça? Tu não vai esperar ter um infarto para depois prevenir que tu tenha outro. Não funciona assim, né? Então, o que a gente faz? É pegar aquelas pessoas que eu já tinha falado anteriormente, que tem mais fator de risco de ter um infarto e atuar em cima delas. Quem são essas pessoas? Os sedentários, os obesos, os diabéticos, os hipertensos, as pessoas que têm colesterol alto, que têm triglicerídeos alto, pessoas que têm já um infarto na família, pessoas que têm mais de 55 anos, especialmente as mulheres e que estão na fase da menopausa. Essas pessoas têm que ter mais cuidado, têm que ficar brigando com o seu corpo para tentar evitar que você tenha uma piora do seu quadro e talvez chegue ao ponto de ter um infarto. E eu brigar com o seu corpo não é que eu falo que você tem que ir lá, ficar com raiva e descontar na dieta e no exercício, não. Sim, você vai ter que mudar algumas coisas, em especial a dieta, exercícios, mudanças no seu estilo de vida. Que eu falo da dieta está relacionada a comer mais verduras, frutas, evitar o sal, diminuir as gorduras saturadas, as carnes gordas, as frituras, esse tipo de coisa. Já os exercícios, segundo a Organização Mundial de Saúde, que foi atualizado em novembro de 2020, ele diz que exercícios físicos para os adultos são de 150 a 300 minutos por semana, numa atividade aeróbica que é moderada até mais vigorosa. Relacionar alguns hábitos também que a gente tem e que tem que abandonar. Por exemplo, o uso excessivo de álcool ou o fumo. Esse tipo de coisa piora só os quadros e aumenta ainda mais a chance de você ter um infarto. Evitar situações de estresse. Muitas vezes a gente fala do trânsito, do trabalho, brigas em casa. Esse tipo de situação, muitas vezes a gente tem como solucionar e ajuda que a gente tenha menos transtornos, diminua a nossa pressão, que a gente não tenha picos hipertensos, esse tipo de situação que também pode vir a gerar mais um infarto. Os cuidados são cuidados gerais que a gente tem todos os dias e é o tipo de coisa que a gente pode fazer. Muitas vezes é preguiça, mas a gente pode fazer.